No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Don Quixote, a mansão do Luigi, videogames, e muita carga histórica. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Cambada, quem não é inscrito no castelo, vem morar conosco, ignore os monstros, mete o like mete um like com força nesse vídeo, já bota nesse botão de like com vontade e vamos começar com a nossa boa velha pancadaria seca. Meu nome é o professor Vinícius e hoje vamos começar com uma aventura muito louca aqui mesmo. Algum tempo atrás estava lá eu pensando, jogando alguns videogames da vida e eu vi que tinha chegado a Luigi's Mansion 3, né? O terceiro jogo dessa série da mansão do Luigi, que ele literalmente bate nos fantasmas com um aspirador de pó. Desnecessário dizer que eu tive um acesso de riso terrível, não é? E eu lembrei bastante desse personagem, né? Que lá nos anos 80, nem tanto que eu nasci, no finalzinho dos anos 80, mas nos anos 90 para nós era muito comum ver esse personagem, né, o Luigi, sempre como uma coisa secundária. Então, não era um personagem muito popular naquele tempo. No jogo Super Mario Bros. 2, ele dava aquela caminhadinha no ar, sabe? Uma coisa bastante divertida de se ver. Mas acontece que ninguém nunca levou esse personagem muito a sério até o dia em que alguns jogos temáticos foram surgindo, né? O papel desse personagem do Luigi, era um pouco maior na série de jogos do Mario RPG, da maneira como fizeram. Existia, né, aquela lenda que posteriormente veio a ser confirmada, né, que o Luigi era para ter aparecido também naquele Mario 64. E isso foi corrigido, né, quando puseram esse personagem no Mario 64 DS, se não me engano. Apesar de que pula mais alto, era um pouco mais lento do que o Mario. Né? Cada personagem tem suas características, mas ele sempre foi tido como um personagem secundário. Mesmo como acontece naquele jogo lá do Mario Galaxy. Que foi o último videogame da Nintendo que eu tive efetivamente, né, na casa dos meus pais, antes de eu ir embora. E esse personagem sempre me chamou bastante atenção, né, pelo fato de que ele é um adjuvante a maior parte do tempo. Foi bastante surpreendente, né, quando ele atingiu uma posição aí de protagonismo nessa história toda. Isso para mim foi bastante chocante, é verdade. E ele me lembrava bastante esses traços, né, quixotesco que nós falamos. Eu já tinha chamado a atenção das pessoas aí, né, de alguns alunos meus inclusive, para alguns aspectos, né, que remontam a Don Quixote. E foi muito surpreendente, né, quando eu me deparei com uma reação bastante inesperada desses alunos, né, me dizendo: quem é Don Quixote, professor? Então eu fiz um paralelo nessa aula que eu queria trazer aqui para vocês também um pouquinho, né, que foi essa questão de relacionar o Luigi, né, esse personagem verde da saga Super Mario Bros, com o Don Quixote. Eu vou fazer um breve histórico aqui para vocês. O Don Quixote, ele foi escrito pelo Miguel de Cervantes, né, como uma zoeirinha básica, né, como uma brincadeira com aquelas novelas, aqueles livros de cavalaria que existiam antigamente na Espanha, ou pelo menos que veríamos a conhecer como Espanha nos dias de hoje, né. Naquele tempo era bastante popular esse gênero literário. Essas novelas com cavaleiros, aquelas aventuras muito loucas com donzelas, que envolviam um pouco daquele místico, não é? É uma característica muito forte dessa escrita que existia e era tão popular naquele tempo. E ele brinca um pouquinho com esse tipo de coisa. Né? Ao invés de nós pegarmos aquele herói que ele é romano, né, no sentido literário do termo, um homem forte, valoroso, que se sacrifica no campo de batalha pelo bem de todos, né? Isso daí é uma coisa que era muito comum lá desde Beowulf, desde antes de Beowulf, com aquela tragédia romana. Na tragédia grega a gente tinha aquela questão da semidivindade também. Mas aqui nesse caso não. O Don Quixote, ao contrário desses heróis clássicos, ele é um homem idoso que leu muitas novelas, leu muitos livros, né, que envolviam essa questão dos cavaleiros, e enlouqueceu. E aqui não é uma linguagem metafórica, o velho literalmente ficou louquinho de pedra. Sabe, pirou da batatinha e pôs em si mesmo aí umas roupas bastante andrajosas, não é? Umas roupas bastante hilárias, vamos por dessa maneira. E saiu por aí como se fosse um cavaleiro.
Porque na sua própria ideia, ele era um cavaleiro. Os dois episódios mais marcantes são aquele dos moinhos, né, e o dos ladrões que jogam pedras. Porque ele representa em alguma medida, não é, toda essa questão da insanidade, desses seres humanos que vivem aos extremos. Só que ao contrário dos heróis, né, que nós vemos na literatura antiga, o Don Quixote ele é inferior na sabedoria, ele é inferior na capacidade física, é inferior na capacidade intelectual porque ele está completamente insano. Em alguma medida, né, o Sancho, que é esse personagem adjuvante que acompanha o Don Quixote, ele vai servir como razão nessa história toda, né? Porque é um homem são e consegue consertar em alguma medida as atrapalhadas aí que o Don Quixote vai aprontando pelo mundo afora. Esses dois episódios que são bem chocantes, né? Quando ele vai com toda a força, né, investe contra alguns moinhos, acreditando que aqueles moinhos são gigantes, brandindo grandes porretes, não é, com seus braços longos. No final das contas ele se arremete contra esses moinhos e acaba se machucando muito. Assim como tenta livrar alguns ladrões que foram presos e que, pela percepção dele, né, estavam sofrendo crueldades, mas quando ele solta os ladrões, né, sendo motivo de piada, ele é apedrejado pelos próprios. Então, esse livro trouxe muitas risadas naquele tempo, mas traz algumas reflexões profundas e traz, né, uma visão um pouco mais caricaturesca desses heróis que nós tínhamos lá antigamente. E a fórmula, né, vocês devem ter percebido, ela nunca morreu. Ela continua existindo hoje no cinema, continua existindo hoje em vários outros tipos de produção artística, né, que nós vemos nos dias de hoje. Um pouquinho disso reside, por exemplo, naqueles besteróis que nós vemos no cinema com alguma regularidade, né? Não sei como é que anda isso hoje em dia, né? Faz alguns anos que eu não vejo alguns besteróis. O último que eu vi foi na época do Todo Mundo em Pânico. Mas é fato sabido que o Hobbit e o Senhor dos Anéis, né, os Hobbits, eles incorporam alguns desses aspectos, por exemplo, e dão certas continuidades. Nós temos traços bastante quixotescos aí. E a mesma coisa vale para o Luigi. Não é? Esse personagem do Luigi's Mansion. Se nós formos dar uma olhada nessa herança histórica por essa perspectiva, é um personagem que é mais covarde, né? Acho que essa é a história original do jogo, se não me engano. Mario, ele é o irmão corajoso, bravo, né? O irmão heróico, que sempre fica com a princesa. Ele acaba sendo sequestrado pelo Bowser. E o Luigi, que é um personagem já muito covarde, né, e outros amigos, tem que resolver essa história toda, salvar o próprio irmão, né, que foi sequestrado, a Peach também, todos os outros. Eu vi uma pitadinha também dos caça-fantasmas nesse jogo, né, quando ele pega o aspirador de pó, chupa os fantasmas e começa a bater nas paredes, sabe? Foi uma das cenas que eu mais ri. Quando ele pega nesse terceiro jogo, ele pega o fantasma tem que escapar, ele bate, né? Eu ria, mas eu ri muito desse jogo, achei muito divertido, né? Porque ele é, em alguma medida, ou pelo menos essa é a mensagem que a Nintendo quer passar, né? Um simulacro de um herói. É um herói com vários traços quixotescos, né? Porque onde Mario tem coragem, ele tem covardia. Né? Onde o Mario tem alguns itens fantásticos que ele vai, pega os bichinhos no soco, na pancada, né? Luigi depende de algumas ferramentas hilárias para poder finalizar toda essa missão. Então, essa é a prova, não é? De que mesmo uma covardia, pensando nesse personagem do Luigi, né? Mesmo que uma covardia seja algo bastante acentuado, mesmo que você tenha um medo que te consuma, e é lá que ele tem que lidar justamente com fantasmas, não é? É uma prova de coragem. É uma prova de heroísmo que acontece com um personagem que até então era secundário. Foi isso que me chocou bastante, né? Quando o personagem vence seu próprio medo e segue adiante. Né? Conseguindo resgatar todas as pessoas, salva o próprio irmão, salva a princesa Peach nos jogos que acontecem, usando essas tecnologias. Atos de bravura. Né? Nos remonta muito a essa frase que nós escutamos, né? Quando Gandalf lhe pergunta, né? Por que os pequenos? E ele vai dizer em alguma medida, né, que não se sabe, né, até onde esses pequenos são capazes de chegar. O filme do Hobbit, por mais que tenha sido extensivo demais, né, longo demais em alguns pontos, prolongou demais algumas histórias que existiam em menor escala no Hobbit, mas ele mostra bastante essa bravura de criaturas pequenas. Não tem tamanho, não tem habilidade,
esses hobbits não têm absolutamente nada do que é necessário para poder se equipararem aí a heróis clássicos, né? Como Boromir, que morre no Senhor dos Anéis, como o Aragorn. Mas é fato sabido que, apesar dessas limitações, ele vence. Bravura, coragem. Então esses jogos da Nintendo são bastante divertidos nesse sentido. Bom, fica aqui por hoje essa mensagem, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o Don Quixote de la Mancha, sobre essas histórias clássicas e também tenham uma nova perspectiva de alguns jogos da Nintendo, né, com base nisso. Por hoje basta, vamos deixar essa reflexão por aqui, espero que tenham se divertido. Se quiserem continuar com a discussão, vamos levar isso daí lá para o nosso grupo Arsenal no WhatsApp. Quem quiser participar é só clicar no link que eu estou deixando aí na descrição do vídeo. E vamos nessa, até a próxima, nos vemos na próxima semana e catapinas!